Nós normalmente no final do ano, está se aproximando aí o Natal, né? Mais alguns dias já vem o Natal. O Natal, todo mundo lembra de Jesus, ou lembra do menino Jesus, certo? E, na verdade, a gente quer falar alguma coisa sobre esse menino que nunca foi menino, que é um espírito que fundou o planeta Terra, o cara que administrou a formação do planeta Terra. Então, há 2000 anos atrás, ele era o quê? Um menino? Não, ele materializou um corpo de uma criança, respeitando todas as regras dos homens, respeitou inclusive a idade, por isso que ele começou o trabalho dele, sempre lembrando, a chamada data do nascimento é o ano zero, entendeu? Mas a vinda do Cristo, porque ele começou a fazer essa função, Cristo quer dizer governante, ele começou a fazer aos 29 anos. Então, a vinda do Cristo seria no ano 29 e não no ano zero, entendeu? A vinda de Jesus, da particularidade da pessoa, você poderia colocar no ano zero, porque Jesus é um nome, né? Cristo quer dizer governante. Se nós não tivéssemos o trabalho dele durante 3 anos, olha o que esse cara fez em 3 anos, hein? Ele começou aos 29 e terminou lá com 33. Né? Em 3 anos ele fez tudo isso na história do planeta Terra. Só que é o seguinte, ele antecede a própria formação do planeta Terra. Ele próprio falou, eu sou antes que houvesse Abraão, porque os hebreus tinham o Abraão lá quase como o princípio da história da Terra. Ele diz assim, eu sou antes que houvesse Abraão, eu sou antes que houvesse terra. Quer dizer, eu sou um Cristo, ele já tinha essa condição, a condição de um governante. Lógico que, como governante integrado com o Criador, ele administrou a formação da terra. Nós, depois de muito tempo, entramos aqui nessa terra por permissão dele. Então, essa casa é dele, nós reconhecemos ele, nós não somos líder religioso, não somos contra nenhuma religião, entendemos que a religião tem que ser a religião de Deus, a religião que o Cristo trouxe nesse mundo, que é a religião do amor, como mandamento máximo. Ele falou, amai-vos, mandamento máximo. Do Cristo, pessoalmente, falou, amai-vos. Tinha lá os 10 mandamentos, que é de Deus, já tinha lá no passado, que o próprio Cristo transmitiu para Moisés. Foi o próprio Cristo. Mas então não foi Deus? Sim, tudo o que é de Deus vem à terra através do Cristo, através do governante da terra. Então, a vinda de Jesus, vamos contar no ano chamado ano 29. Só que no calendário gregoriano, entendeu? Aquela questão do Herodes mandar matar as crianças lá de 2 anos para baixo, o Herodes não sabia a data do nascimento, nem os magos sabiam a data do nascimento. Só que o seguinte, os magos encontraram Jesus na casa de Matias, que era irmão de José, em Jerusalém. Jesus já tinha 2 anos. Por isso que esse trecho de 2 anos, gerando a dúvida no Herodes, ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Isso mostra que ele não sabia. Quer dizer, o Cristo podia ter 2 anos, ou poderia ser uma criança recém-nascida. Ele pegou e falou, mata tudo, de 2 anos para baixo mata tudo. Certo? Foi o que ele fez. Então, esse erro miserável, né, ficou no Império Romano. Mais tarde, o Império Romano se converteu nominalmente apenas, não de verdade, mas se converteu ao cristianismo nominalmente. Essa história ficou lá dentro do Império Romano. Quando o Papa Gregório fez o calendário acho que 780 e pouco, 790 e pouco lá, que viveu o Papa Gregório, ele fez o calendário baseado nos dados do Império Romano. Ele comeu bola lá nos 2 anos. Ele também não tinha, porque o que ficou no Império Romano é uma dúvida de 2 anos, eles não sabiam. Entendeu? E, no entanto, o Herodes não conseguiu matar Jesus. Os magos que encontraram Jesus voltaram por outro caminho, todo mundo lê a Bíblia, todo mundo sabe disso. Voltaram por outro caminho, não informaram para o Herodes. O Herodes ficou azedo lá, como ele já era azedo, né? E como é azedo hoje os Herodes que estão aí vivendo no nosso tempo aí, que quer matar ou quer mandar em todo mundo, não é isso?
os Herodes do terceiro milênio, aí, certo? Que está entupido de Herodes. É só dar um cargozinho para uma pessoa, ele já vira um Herodes, né? Ele não é capaz de matar Jesus, ele se atira contra tudo o que se chama cristianismo ou cristão. Mas cristianismo verdadeiro, cristianismo do Cristo. Cristão de Araque aí, que é mais para manipular voto na hora da eleição, isso aí eles não se incomodam, não. Esse tipo de cristianismo aí não incomoda, não. Mas o cristão verdadeiro incomoda muito, porque são as pessoas inteligentes, são as pessoas dignas, e nós estamos vendo aí essa devastação em cima de tudo que é digno. Então, tem uma perseguição aos cristãos verdadeiros do nosso tempo. Mas, então, vamos falar do Natal, né? Vamos falar do Natal. Vamos falar da data, do 25 de dezembro, né? Todo mundo comemora a vinda do Cristo, só que nós temos que lembrar o seguinte, não existe, perante Deus, não existe 25 de dezembro, que é um dia, se não antecedeu 364 dias por ano como cristão. Então, como é que é? Hoje é dia, vamos supor, hoje é dia 25, dia de Natal, né? Eu tenho que começar o Natal de 2026 já no dia 26, senão não vai haver Natal. Se eu não exerci esse cristianismo, esse coração solidário, porque Jesus não é festa, não é macarronada, nem cerveja, nem churrasco, nem farofa e nem outras coisas, outras comidas aí de outros países aí, certo? Jesus não tem nada a ver com isso. Isso é inventação de comerciante, né, que quer vender produto e inventa o Papai Noel, não é isso? Jesus todo pregado na cruz e o Papai Noel descendo do céu, numa carruagem cheia de estrelinha, as renas puxando. O comerciante vai inventando. O comércio é o... Como é que é? Eu conversei com um médico essa última semana em Curitiba, e eu sempre estou puxando esses assuntos, né? Ele falou assim, seu Paulo, o dinheiro é o cocô do Satanás. Eu falei, puxa vida, ele falou bem correto, quer dizer, por isso que a gente vê tanto cocô, porque as pessoas na hora de proceder é puramente o dinheiro manda. Bom, se o dinheiro manda, teu Deus é o dinheiro. Agora, se Deus manda, você precisa de dinheiro para comprar, para vender, para ir, para vir, para sustentar a família. Você precisa de dinheiro para tudo quanto é coisa. Mas ele não pode administrar a tua vida. Quando a tua vida, todos os valores é puramente financeiro, certo? Você está colocando o dinheiro acima de Deus. O teu Deus é dinheiro, ou o meu Deus é dinheiro. Mas então a pergunta, se nós lutamos honradamente o ano inteiro, então no Natal nós podemos desejar para cada um Feliz Natal. É correto. Existe um Natal produzido durante o ano todo, não só naquele dia, naquela hora. Eu fico 80 anos vivendo aqui na Terra, daí a hora que está com o pé na cova lá, eu vou lá, faço uma oração. Ó, Senhor Deus, ele vai falar, Paulo, mas pô, faz 80 anos que você nunca lembrou, agora que você já está se ferrando aí. Está mais para lá do que para cá, daí você lembra. Aí você vem chorar, vem pedir, vem agradecer. Então, não tem esse papo, não. Acho que Deus vai olhar para mim e falar, ó, você vai enganar a tua turma, lá não vem me enganar, não, que você escolheu o cara errado. Né? Provavelmente a resposta vai ser esta. Né? Porque se fosse um de nós na função que Deus ocupa, iria dizer isso. Iria dizer, seu cara de pau, miserável, vai mentir para quem te pôs no mundo lá. Mas é o seguinte, então, Natal, estamos terminando o ano, Natal, 25 de dezembro. Vamos respeitar as datas aí, certo? Do jeito que elas estão, não estamos discutindo e nem precisamos fazer outro calendário. O calendário verdadeiro são o calendário dos fatos. Existem as profecias que indicam os fatos, os acontecimentos. Quando os acontecimentos ocorrem, na data dos acontecimentos é que é a data correta. É o calendário divino, o calendário dos fatos que vão ocorrendo. Não é um homem que senta lá ou uma comissão de pessoas que vai lá e inventa um calendário e daí meteram esses erros aí. Então, nós, considerando o dois anos, voltando lá no Herodes, né, que deixou aquela lambança de matar as crianças. Sabe o que é isso? Pegar crianças de 2 anos para baixo e mandar cortou com a espada, cortava pelo meio, né? Cortava pelo meio. Santinho, né? Bem legal. Que nem esses Herodes de hoje aí, né?
ou homens vestidos de Herodes aí, né? De imperadores, de poderosos, de mandatários, né? De poderosos, de coisas aí, deixa lá, não vamos perder tempo com esse povo. Vamos concentrar, vamos ouvir Jesus. Então, considerando os 2 anos de erro, nós consideramos o início da vinda do Cristo. Se o Cristo já tinha 2 anos, quando consideraram o ano 0, certo? Então não é o ano 29, é o ano 27. Entendeu? Esse ano 27, ele dá no final, ele não precisa percorrer o 27. Ele é no final do 2026, mais ou menos. Analisando 1000 informações, não só essa que a gente está falando aqui, você pode estudar o que você quiser e partir de mil caminhos, aparentemente nos indica. É uma indicação absoluta? Não, mas nós podemos ter um ponto de vista. Entendeu? E esse ponto de vista indica o final de 2026, completando esse período terrível da humanidade, de guerras, de lutas, muitos progredindo, evoluindo, melhorando no seu dia a dia, e outros caminhando mais para trás do que para frente, né? Só na violência, na mentira, na loucura, entendeu? Então, nós consideramos o 2026 um ano muito especial. Nosso olhar para o ano 2026, o decorrer do 2026, indica uma alteração no rumo das coisas enorme. Seu Paulo, mas o que vai ser as eleições de 2026? Fala aí, rapaz, se você entendesse a lei de Deus, você não estava nem falando em eleição. Entendeu? Eleger mais um imbecil aí para fazer as imbecilidades. Eleger mais um desgoverno. Nós temos tido tantos desgovernos, porque não temos governo. Nós temos desgoverno, só desgoverno. Só agride, só cria problema, mais encargos, mais impostos, mais confusão, mais violência, entendeu? E mentira, e promessas, e falsidade, e traição. O sujeito fala coisa aqui, daqui meia hora já está falando outra, daqui mais uma semana já nem responde mais por aquilo que falou. Nós queremos puxar lá desde o passado. Então, repetindo, 2026, no meu ponto de vista, é um indicativo espetacular, de uma modificação espetacular, mas que apresenta um ponto máximo da loucura humana. A loucura humana está se suicidando, já suicida tarde. Porque suicidar é matar a si próprio, não é isso? Então a loucura está querendo se suicidar, já vai tarde. Podia ter ido mais cedo, nós não vamos chorar. Não é isso? Por isso que está aí esses pés de guerra, essas ameaças, um show pirotécnico aí para ameaçar meio mundo, no fundo resume tudo em dinheiro. Senta numa mesa, faz uma negociata, hoje eu estou para lançar um míssil em cima do outro, certo? Amanhã faz uma proposta financeira, uma conveniência qualquer, pronto, já se abraçando, já tudo santinho, tudo anjinho, que nem o Herodes lá, certo? Que nem o Herodes lá, certo? Que não sejamos nós criança, nós temos que ser um pouco adulto, senão o pescocinho pode rolar aí, entendeu? Acreditando nessas besteiras, o pescocinho pode rolar, porque o Herodes, como é que é? Os Herodes vão aparecendo e vai um substituindo o outro, né? Essa história é antiga, mas é o seguinte, nós entendemos esse ponto de alteração. O planeta Terra, seja um ano a mais, um ano a menos, um ano para lá, um ano para cá, altera sim. Jesus, falando do nosso tempo, ele falou assim, naquele tempo haverá uma grande tribulação. Tribulação, o que é angústia, agitação, loucuras, como a gente tem visto aí. Haverá uma grande tribulação, como nunca houve, olha só que detalhe, como nunca houve, nem haverá jamais. Palavra de Jesus. Se ele disse assim, nunca houve, porque a Terra não teve esse grau de maturidade, ela nunca teve. Ela está chegando num grau de maturidade que ela vai para uma etapa muito melhor do que tem vivido até hoje. Então nunca houve essa modificação que ele indicou. Nem haverá jamais, porque uma vez modificado não precisa modificar duas vezes. A volta do Cristo, todos esses acontecimentos, eles indicam a volta do Cristo. Então nós temos um aumento de violência, de agressividade, mas não produzida por Jesus.
E por que tem esse aumento? Vamos lembrar do texto da Bíblia? Quem lê a Bíblia entende o que eu estou falando aqui, por isso que é bom ler a Bíblia. Você entendeu, não entende, vai lá, leia. Quando alguém comenta, você pelo menos sabe que está escrito. A pessoa não está inventando da própria cabeça. Falhou. Falhou o assunto que eu ia falar aqui, certo? Já relembro ele, já retomo ele. Certo? Então, vamos recapitular aqui. Vamos recapitular. 26 indica esse ponto. Jesus disse, nunca houve um período tanto de angústia, nem haverá jamais, porque vai haver, garante a modificação. Se é Jesus que passa uma informação dessa, nós temos confiança. Por isso que eu falo, não confie em mim, confie em Deus. Eu desejo a face de cada pessoa voltada para Deus, não para mim. Entre nós podemos trocar figurinha, podemos conversar, podemos transmitir um pouco de experiência. Às vezes falamos coisas que não temos lá tanta experiência no meio, certo? Mas em Jesus é o governante da terra. Né? É o governante da terra. Todos os indicativos indicam esse ponto, as setinhas, todas as profecias que você vai buscar nas origens das profecias lá do passado, indicam o ponto que nós estamos falando aqui. Todas elas indicam assim as setinhas. Hoje essas setinhas já estão desaparecendo, porque nós já estamos vendo os fatos. Então não precisa mais o indicativo. Estamos vendo os fatos acontecendo na frente dos nossos olhos. Já materializaram, certo? Então vamos falar do final, vamos falar que nós estamos terminando aqui o 2025. A empresa já fez 45 anos de luta aí, certo? Nós tínhamos um olhar, por esses estudos, eu sempre tive um olhar, estudando lá no profeta Daniel, que ele fala, tem as informações da 70ª semana de Daniel, quer dizer, a semana número 70. Uma semana são 7 dias. Profeticamente, é 7 anos. Porque em todas as profecias, quando fala um dia, por exemplo, quando fala aquele dia do Senhor, é um ano. Porque um dia corresponde a um ano em todas as profecias. Entendeu? Isso, quem estuda a Bíblia já aprendeu isso. A 70ª semana é que indica todos esses dados. Porque está no profeta Daniel os indicativos da volta de Jesus. Por isso que quando perguntaram para Jesus, Jesus fez o sermão profético do fim dos tempos. Outra palavra incrível, fim dos tempos. Quer dizer, se Deus nos deu as informações, entendeu? Fim do tempo concedido, não é fim do planeta Terra. O planeta Terra muda sim o rumo, altera tudo. Esse quadro que está aí, entendeu? Como está no Apocalipse lá, vi um novo céu e uma nova terra. O antigo céu e a antiga terra passaram. O Apocalipse, o que é? Jesus, está lá, ó, revelação de Jesus Cristo. Entendeu? É Jesus que passou essa informação. Mas Jesus, lá no profeta Daniel, vai aparecer uma profecia que o Daniel diz, eu não vou falar tudo aqui, senão estica. Vou tentar recuperar de cabeça aqui alguma coisa. O profeta Daniel recebe a comunicação do anjo Gabriel, tá? Daí ele fala, Gabriel veio rapidamente voando, né? Na hora da minha oração da noite, tal, tá? Então ele recebe, e o anjo Gabriel chega para o Daniel e diz assim, Daniel, no princípio da sua súplica, né, no princípio da sua oração, saiu a ordem, quer dizer, uma ordem divina, ou do Cristo ou de Deus. Saiu a ordem e eu vim para te esclarecer porque você é muito amado. Quer dizer, um cara que crê em Deus, na existência do Deus único, ainda não tinha vindo o Cristo, mas era um cristão verdadeiro, quer dizer, já vivia esse cristianismo. Tá. Mas aí, quando termina aquela comunicação do anjo Gabriel, o Daniel diz assim, e eu estava olhando, eu vi outros dois, então não está falando de Gabriel, está falando de outros dois, anjo ou espírito de luz, entendeu? Espírito de luz, que trabalha junto com o Cristo em direção, em benefício do planeta Terra.
inclusive para nos esclarecer todos nós sobre todas essas coisas. Então ele diz assim, o profeta Daniel fala assim, eu estava olhando, né, eu vi outros dois. Aí ele diz, eu vi quando um dos outros dois, né, perguntou para aquele que estava sentado sobre as águas. Né? Quem é que está sentado sobre as águas? Água é povo. Quem reina aqui na terra? Jesus, o Cristo. Aí ele fala, estava vestido com uma veste talar, uma veste comprida, né, vestido de branco. Todas as descrições que sempre foram feitas a respeito de Jesus. Né? Ele diz assim, um daqueles dois perguntou para aquele que estava sentado sobre o rio, né? Ele fala assim, eu vi que estava desses dois anjos, um de um lado do rio, o outro do outro lado do rio. Eu vi quando um deles perguntou para aquele que estava sentado sobre as águas do rio, né, Senhor, quando se cumprirão essas maravilhas, quer dizer, essas profecias? Aí ele fala assim, eu vi quando aquele que estava sentado sobre as águas do rio, uma referência a Jesus, levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, portanto, por Deus, né, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. Um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, metade de 1 ano. Então, 3 anos e meio. Então, o indicativo da volta de Jesus não teve um dia, teve um indicativo dos 3 anos e meio. Bom, vamos pular lá então de Daniel, vamos lá para quando Jesus estava lá, que ele fez o sermão profético desses acontecimentos que estão ocorrendo hoje, inclusive. Né? Perguntaram para os apóstolos perguntaram para Jesus, Senhor, quando acontecerão essas maravilhas? E aí acrescentou, e que sinal haverá da sua volta? Né? Jesus falou assim, quem lê, entenda. Quer dizer, quem lê, entenda a informação que eu já dei lá ao profeta Daniel. Porque Deus ou Jesus não te explica uma coisa 2 vezes. Ele fala uma coisa, o que é de Deus é perfeito e é imutável, não precisa ficar repetindo. Falou uma vez, está falado para toda a eternidade. Então, quando ele diz, quem lê, entenda, estava indicando esses 3 anos e meio. Por isso que eu puxei o assunto da 70ª semana, quer dizer, que são 7 anos, metade, 3 anos e meio é metade dos 7 anos. Eu entendo, na minha maneira de entender, nos meus estudos, e cada um tem que estudar e tem que compreender com a sua própria cabeça, certo? Que esses 7 anos começou a partir do começo do 2020. Então, contando 2020 como um ano, 21, 22, 23, 24, 25, 26, deu 7 anos. Seria essa semana que Jesus fala para que quem lê entenda, quer dizer, vai estudar o que está lá no profeta Daniel. Por isso que ele falou, quem lê entenda, se referindo que a informação já tinha sido dada no profeta Daniel. Por isso que estudar as profecias, estudando as profecias, você vai aprendendo a ouvir esses indicativos. Não é criação da nossa cabeça. Entendeu? Não é criação da nossa cabeça. Você vai aprendendo a ouvir quem tem autoridade, quem tem competência para esclarecer esses assuntos. Quem é melhor neste planeta Terra do que Jesus para esclarecer o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que é que vem pela frente? Jesus, não tem outra pessoa. Tá? Então, esse é o Natal que a gente vive. Que a gente vive. Bom, deixa eu voltar lá no 3 anos e meio, depois eu vou falar isso aqui. Então, o 3 anos e meio dos 7 anos deu no meio do 2023. Vamos dizer assim, no meio do ano 2023, deu a primeira metade da semana. Só que o 3 anos e meio está fazendo uma referência à segunda metade da semana. Certo? Então, começando no ano 23 e meio, nós vamos terminando o ano 2026, nós teremos completado essa semana. Então, nós teremos completado os 3 anos e meio que já estava indicado lá no profeta Daniel e que depois, acho que é 492 anos depois de Daniel que ocorre, que o Cristo aparece na Terra,
Acho que é 492 anos, se não me falha a memória. Eu também não me prendo muito a detalhes. O importante é entender o conjunto, o rumo das coisas, né? Então é o seguinte, a expectativa nossa para 2026, o que de melhor podemos esperar do que a volta do Cristo, do que a interferência do Cristo? Ah, mas o Cristo não está interferindo? Ih, já está interferindo lá de trás, tá? Já vem interferindo. Por isso que foi também, que você vai ler lá na Bíblia, você vai encontrar o texto que diz assim, como é que é? E Satanás será solto e sairá agindo por saber que lhe resta pouco tempo. Só que Satanás é a soma das maldades humanas, não é uma pessoa. Deus não criou o Satanás. Entendeu? O Satanás é quando a gente faz o mal, a gente é o Satanás. Quando a gente faz o bem, a gente é um anjo, né, tá? Você pode estar caminhando para o lado satânico ou para o lado divino, né? No teu dia a dia. É você que escolhe. O teu procedimento é que diz para que direção você está indo. Então, os atos malignos do ser humano, né, é que representa Satanás. Por isso que a pessoa que desenhou lá o diabo lá com chifre, o que ele desenhou? Um homem com chifre, né, soltando fogo pela boca, de rabo, com um garfo, um tridente na mão para espetar os outros. O que ele representou naquela imagem? As maldades das pessoas. O cara era genial. Nem sei quem foi que fez essa imagem lá, sabe? O cara era genial. Ele representou num homem uma imagem. Todo mundo acha que Deus criou uma pessoa lá com chifre, com um rabo, né? Quando a gente vai procurar essa pessoa, você viu que ninguém viu essa pessoa até hoje. Mas quando você vê as chifradas que vai se dando um no outro, o garfo para espetar, o rabo, né, e o fogo saindo pela boca, e aí você vê o diabo com o chifre e tudo na tua frente, não é isso? Quando você olha o homem procedendo, o homem e o gênero humano, o homem e a mulher, né, procedendo dessa forma. Mas voltando, então, vamos falar da vinda do Cristo. Que notícia poderia ser melhor do que compreender a volta de Jesus na Terra? Não existe outra notícia melhor. Porém, é o período, na nossa maneira de ver, é o 7º ano dos 7 anos, que significa a última semana da profecia de Daniel, e que indicou tudo isso, e que depois, 492 anos depois, Jesus faz referência àquilo, quer dizer, reindicou os 3 anos e meio. Na nossa maneira de ver, e de calcular, e de entender aqui, certo? Eu não vou entrar em detalhes. Como é que tu fala, Paulo, de onde você chegou a essa conclusão? Vai ler a Bíblia que você vai chegar à mesma conclusão. A Bíblia não tem duas conclusões. Ou eu entendi, ou eu não entendi. Se eu entendi e você entendeu, ou um chinês entendeu, a informação é a mesma. Não tem duas verdades. Existe uma verdade só. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Todas as profecias, tudo o que veio desde o passado até nós. Então estamos aqui retrocedendo um pouco no passado, chegando em 2025, estamos terminando 2025, estamos chegando no Natal, estamos falando do Natal de 365 dias por ano, não é isso? Porque eu vou chegar em casa e dar um abraço na minha mãe, né? Por que você vai fazer isso só no dia de Natal? Por que você não faz todo dia? Eu vou agradar meu filhinho lá. Agradar o filhinho não é comprar laptop ou celular para ele, ou um dragãozinho lá para ele ficar brincando, ou a bicicletinha. É dar um abraço gostoso, porque está cheio de pai que dá presente a rodo, dá presente caro para os filhos, e não é pai. Está cheio de mãe que vive puxando o saco do filho, dando tudo quanto é bugiganga em volta dele, mas não é mãe. Entendeu? Às vezes uma pessoa de fora é muito mais mãe daquela criança do que aquela pessoa. Ou pensa que a mãe é só porque gerou a pessoa. Não, aqueles que nos ajudam na vida a compreender a lei de Deus e a praticar, esses são mãe e são pais verdadeiros. E às vezes não é da casa, né? Tem isso também, né? Então tá, vamos falar um pouquinho do que nós esperamos do 2026. Nós esperamos... Vamos usar uma frase bem chocante, que na verdade não deveria ser chocante. Quer dizer, não tem nem segredo nenhum. Vamos falar assim, qual acontecimento chama atenção? No sentido destrutivo, Terceira Guerra Mundial. Ele já está dentro da Terceira Guerra Mundial. Tá? E a Terceira Guerra Mundial, ela começou no finalzinho do 2019.
porque foi lançado uma bomba biológica dentro da China, não foi lançado dentro da China, foi aberto o vidrinho do Covid lá dentro, entendeu? Espalhou para o mundo inteiro, matou mais de 6 milhões de pessoas e todos nós estamos afetados por aquela porcaria daquele vírus. Até hoje, o nosso sistema imunológico, a resistência nossa, da nossa saúde, baixou o nível. Todo mundo ficou muito mais frágil, por isso que apareceu tudo quanto é consequência. Então é o seguinte, matou mais de 6 milhões de pessoas. O que é isso? Se alguém... E o vírus não escapou, o vírus apareceu, não foi acidente dentro do laboratório. Tá? Foi aberto, sei lá se é o vidrinho, o que é, aonde estava guardado esse vírus. Esse vírus estava sendo produzido dentro da China, num laboratório. Somente 2 países tinham acesso a esse laboratório, a China e os Estados Unidos. Então, quem soltou o vírus? Um dos 2. Só eles tinham acesso. Logicando, nós não... Eu detesto a China. Acho que até pior que os Estados Unidos. Tá? Mas a lógica diz que não foi a China que iria... Se ela fosse abrir o vidrinho, ela ia abrir o vidrinho lá ia semear o vírus lá dentro do país dos outros, não dentro do país dela. Certo? Então sobrou quem? Sobrou um. Entendeu? Quem foi essa pessoa? Quem era presidente dos Estados Unidos nesse período? O nosso grande herói que quer mandar no mundo, chamado Donald Trump. Viu? Então é o seguinte, a Terceira Guerra Mundial está disparada desde lá. Aí disparou o quê? Uma agressividade econômica, porque virou um compra, vende o mundo inteiro, parecia que o mundo ia acabar e morrer de fome em 6 meses, não é isso? Então tinha que comprar tudo, vender tudo, esse rebu todo, e depois cai nesse marasmo que se encontra hoje, econômico. Isso está dentro dos Estados Unidos, está dentro da Europa, a gente lida em outros países. Eu posso falar, porque eu lido dentro desses outros países há 36 anos. Se falar que eu não tenho experiência nesse relacionamento, não iria resistir 36 anos trabalhando com exportação, com alguma coisa que a gente importa também dentro dos outros países. Então, tem um pouquinho de experiência. Sim, senhor, tem. Por que não? É proibido ter experiência? Não. Se não tivesse experiência, não sobrevive 36 anos. E já que sobrevivemos 36 anos dentro dessa experiência, o que custa a gente ter paciência com mais um ano? Entendeu? Mais um ano, mais 2, mais 10, mais 100, não tem fim. Mas eu entendo que nós viemos até aqui, certo? E nós vamos atravessar se Deus quiser. E Deus quer. Só que Ele quer o que? Ele espera de cada um de nós que tenha essa dignidade. Como é que trabalhar, vamos trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa levantar cedo, todo mundo precisa de correr, mas espera um pouquinho, Deus em primeiro lugar. Né? O Bolsonaro, o infeliz do Bolsonaro, né? Botaram na boca dele, ele é um cara tão ruim, tão fraco, que escreveram num papelzinho para ele falar, e ele falou assim, como é que é? O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A primeira vez que ele falou essa frase, ele gaguejou na hora de falar. Quer dizer, tinham mandado ele falar. Algum pastor lá, porque ele foi eleito pelas igrejas, puxando na frente as igrejas evangélicas, mas todos os brasileiros da igreja católica, os espíritos, todo mundo votou no Bolsonaro, porque achava que ele era uma esperança. Né? Ele não passou de um fiasco. Se o Lula era um fiasco e ele tinha que derrubar aquilo, ele foi um fiasco tão grande que ele reelegeu o Lula de novo. Se ele tivesse feito um governo médio, decente, o PT não voltava. Esse comunismo arcaico aí não tomava o poder novamente. Tomou o poder, está aí o nosso quadro. Então é o seguinte, qual a nossa confiança? Bolsonaro? Estamos ferrados. Lula? Ferrado e meio. Entendeu? Quem? Ah, mas o cara do estado de São Paulo. Agora é o cara do Paraná, o Ratinho. Né? Tinha que falar para ele, a hora que você deixar de ser ratinho, daí a gente acredita em você. Entendeu? Assim vai. Não é isso? O Tarcísio lá. O Tarcísio é filhote do Bolsonaro. No final vai se resumir naquela panela toda e acabou. Certo? Mas então, seu Paulo, o senhor não tem esperança? Tenho. Tenho. Vote em Jesus. Quer dizer, quando você vota, você está estabelecendo alguém para governar você.
Por isso que eu falo, vote em Jesus, quer dizer, tome providência, vai ler a Bíblia, vai compreender as coisas, vai proceder que você elegeu Jesus, está votando nele. Jesus não precisa do pirilim da urna, aquilo lá é para tapear a massa aí, não é isso? A massa enlouquecida e desequilibrada. Né? Então é o seguinte, futuro, passado, nós puxamos um pouquinho lá das origens das coisas, chegamos aqui no Natal, aproveitamos esse magistral ser chamado Jesus para levantar o nosso tema. Qual o nosso tema? Qual a nossa lógica? Deus, o Cristo, Jesus, o Cristo do planeta Terra. Então é o seguinte, falando um pouquinho de futuro, falando um pouquinho de economia, está difícil para mim como está difícil para todas as empresas. Só veiaco é que está indo bem. Nos golpes, nas grandes jogadas, estão indo bem. Se é veiaco, está indo bem. Se presta, não está indo bem. Pode pesquisar o Brasil, de Belém do Pará a Porto Alegre. Pode ir para a Europa, certo? Tudo quanto é veiaco que a gente encontra pela frente, ainda está bombando. Se não for veiaco, está passando por dificuldade. Então, nós não temos preocupação com as dificuldades. Nós vamos administrar as dificuldades que tem, certo? E vamos atravessar, se Deus quiser. Ou 2026. Então, quando chegar, nós estamos aqui todo final de ano, parando aqui, nós vamos lembrar desse dia de hoje aqui, quando terminar o 2026, que nós vamos falar no 2027. Ah, mas e daí se não aconteceu? Não precisa acontecer. Estudem a Bíblia, escute Deus, escute as profecias, e aí você vai concluir. Entendeu? E uma data não muda nada em você, tá? Em cada um de nós, uma data. Ah, agora é o final de ano. Ah, para o ano que vem. Se eu sou veiaco aqui, eu vou começar o ano que vem, eu sou veiaco do mesmo jeito. Se eu sou honrado, eu já sou honrado há muito tempo. Entendeu? Não é uma virada de ano aí que muda alguém. Né? Ou botar roupa branca lá na virada do ano, lá, certo? Não é isso? Ah, tem que vestir branco para dar sorte. Né? Você tem que vestir branco, significa atos, a própria Bíblia diz, as roupas brancas são os atos de justiça dos santos. Quem são esses santos? Aonde que estão os santos? Dentro da igreja católica? Não está. Dentro do espiritismo? Não está. Dentro das igrejas evangélicas? Não está. Budista, islâmico, hindu? Não está. Aonde que está? Estão cumprindo os seus deveres. Jesus condescende chamar essas pessoas honradas de santo. Por que santo? O que é santo? Vamos entender primeiro o que é santo. Santo não é uma coisa feita de barro para você pendurar na parede, ou de louça, ou você ficar rezando no pé daquela imagem. Santo significa, você santificar-se significa evoluir, progredir. Quem é que está evoluindo? Quem é que está progredindo? Quem está fazendo o bem. Quem está fazendo o mal, entendeu? Se progride em relação ao que está fazendo o bem, enquanto o que está fazendo o bem dá 100 passos adiante, ele consegue às vezes dar um passo. Porque o chicote, de qualquer jeito, come solto. É isso? Também vai aprendendo. Na base da pancadaria, na base do chicote, a vida vai executando e o sujeito também dá algum passinho adiante. Mas você prefere dar um passo ou dar 100 passos? Então, com Deus, com Jesus, com a lei de Deus, a gente consegue caminhar. E estamos conseguindo viver, eu tenho certeza, porque senão vocês não estavam aqui. Vocês são trabalhadores, vocês são honrados, de manhã todo mundo vem para o serviço, todo mundo faz o que deve, que são pessoas honradas. Seja vocês ou seja de outra empresa, qualquer lugar do Brasil, esses que cumprem os seus deveres, cada um, não importa as funções, mas cada um cumprindo o seu dever, esses são os santos que Jesus chama. Tá? São esses os santos. O que é santo? É aquele que está procedendo correto, quer dizer, está se santificando. Né? A pessoa não é santificada porque o Papa reconheceu lá que ele é um santo. O Papa reconheceu verdadeiros canalhas aí como santo, né? Canonizou uns, perseguiu outros aí, certo? O papado fez besteira a rodo. Por isso que nós tivemos aí o Trump agora vestido de papa ali, né? Só repetindo aqui um assunto para vocês. Ele estava no velório do Bergoglio, ele foi lá no dia do enterro do Bergoglio. Primeiro lugar, ele já não vestiu a roupa, o terno preto, quer dizer, ele não reconheceu o velório. Ele vestiu o ternão azul, gravatona vermelha dele, todo posudo lá.
Passou 2 ou 3 dias, não sei quantos dias passou, que ele tinha voltado para os Estados Unidos. Um monte de repórter perguntando sobre guerra, sobre economia, sobre não sei o quê. E uma repórter perguntou assim para ele, porque passado 2, 3 dias, depois que o Papa morreu, já estava discutindo quem seria o cardeal que ia ser Papa. Então a repórter perguntou assim, qual é o cardeal da tua preferência? Ele pôs o dedo assim e falou, eu. Então veja só, ele estava no velório, 2, 3 dias depois, ele falou essa infeliz afirmação, o cardeal da minha preferência sou eu. Passou 2 ou 3 dias, não sei também lá, mas foi logo dentro daquela semana, certo? Ele apareceu lá no site da Casa Branca, vestido de Papa, com o dedinho levantado, com a roupinha de Papa, qualquer um pode pesquisar na internet, o Trump vestido de Papa, certo? Ele se apresentou, ele apresentou no site oficial da Casa Branca, hein? Que falaram, mas é uma montagem artificial lá, não é artificial, como é que chama? Como é que é? De inteligência, montado por inteligência artificial. Né? Tá bom, mas ele anunciou, então ele mandou produzir pela inteligência artificial lá pelo computador, a imagem dele vestido de Papa. Porque ele declarou para o mundo pelo site da Casa Branca, pelo site oficial da Casa Branca. Então ele oficializou, ele com o dedinho levantado, com o gorro do Papa, a roupa do Papa, certo? Então, vamos repetir, estava lá no velório do Papa, 2, 3 dias depois, ele falou que o cardeal da preferência era ele, 2, 3 dias depois, ele apareceu vestido de Papa, e 2, 3 dias depois estava o cardeal norte-americano que ninguém esperava como Papa. Aí vem uma pergunta, quem é Papa? O Trump, não o cardeal norte-americano, o prevost lá, certo? Ele não é Papa, porque Papa quer dizer autoridade, pai, quer dizer autoridade máxima. Se a autoridade máxima precisa de uma outra autoridade superior para pôr ele no poder, ele não é Papa. Quem é Papa, entendeu? Tá? Quem é Papa é a autoridade máxima que colocou ele no poder. Tá? Então tá aí, só para terminar o assunto, falamos do Trump também aqui um pouquinho, porque o homem está aí rotando o peru, e para o Trump eu não esqueço e nunca vou esquecer, porque eu tenho dano no meu organismo de ter a resistência do organismo ter baixado, qualquer reaçãozinha já dói aqui, dói ali, e vai aparecendo confusão no corpo de todo mundo sabe disso, e quem soltou a porcaria do vírus, quem mandou lá, quem era presidente? Donald Trump. Então, uma bomba biológica, mas uma biologia artificial, eu não sei se chama aquilo de bomba biológica, ou bomba química, ou bomba artificial, mas é uma porcaria que eles criaram, que o corpo não tem resistência e nem tem remédio para resolver aquilo. Por isso que ficou nesse quadro todo aí. Então ele tem essa responsabilidade e matou mais de 6 milhões de pessoas em cima da Terra, e ele tem essa responsabilidade. Quando esse homem aparece aí falando que vai fazer isso, fazer aquilo, o que você espera? O que nós podemos esperar dele? Por isso que eu falo, mas nós podemos esperar de Jesus. Jesus nunca soltou vírus de Covid, entendeu? Nunca ameaçou ninguém para depois fazer negociação, entendeu? Isso aí é tudo rolo de gente veiaco, deixa lá, nós vamos cuidar do nosso dever. Por isso que eu falo, se nós não cuidarmos do nosso dever, se nós não cuidarmos da nossa pele, ninguém vai cuidar. Mas Deus cuida. O Cristo do planeta Terra nos informa o que é que nós temos que fazer. Então, repetindo, final de ano, para começar o ano termina em fevereiro, não termina em dezembro. Dezembro ainda é o mês 10, não é isso? 7 é setembro, 8 é outubro, 9 é novembro, 10 é dezembro, 11 é janeiro, 12 é fevereiro, por isso que você ajusta lá um dia, de 4 em 4 anos, vai dar 29 dias ou 28 dias lá, né? No mês de fevereiro, para ajustar o início do próximo ano, que vem pela frente. Então o ano termina ali, tá? Nós já estamos comemorando aqui o fim do ano, mas ainda falta alguns meizinhos aí, certo? Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês, deixar essa mensagem acima de tudo, porque se cada um de nós tiver um pouquinho do cristianismo, do Cristo, dentro da alma, dentro do coração, para viver dentro de casa, com o pai, com a mãe, com os filhos, com os vizinhos, pelo menos um pouquinho,
nós atravessamos também o 2026, e a partir desse ponto, que seja um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, a partir desse ponto, nós teremos um planeta Terra completamente modificado. E essa grande modificação já vem procedendo lá de trás, mas ela é mais marcante nesse ponto que nós estamos vendo aqui. Então, o 2026 vem rachando aí, certo? Vamos devagar, que todo mundo cuide no trânsito, todo mundo cuide, lembrar de comemorar o verdadeiro cristianismo do Cristo, que não é na hora do... Pode fazer sua ceia lá se quiser fazer, pode tomar uma cervejinha se quiser tomar, certo? Quem não quer tomar água, quem não quer faz outra coisa, certo? Mas não esqueça de Jesus, entendeu? Isso é o que eu desejo como final de ano. E dia 6 de fevereiro estamos encarando o 2026, de cabeça erguida, porque o que Jesus trouxe nesse mundo é a única coisa hoje que ergue nossa cabeça. Baseado no que está acontecendo aí em praça pública, só serve para baixar nossa cabeça. E não tem motivo para baixar a cabeça. Fechou? Então, para Jesus, o nosso agradecimento de mais um ano, e no próximo ano esperamos agradecer mais do que estamos agradecendo hoje. Tá? Então, para ele, vamos bater nessa pergunta. Tá bom. Obrigado mesmo. Vão tudo tranquilo. Dia 6 estamos pegados no